Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Empreende Direito. Estamos no nosso segundo episódio. Eu sou a Bruna Passos e estou aqui com o Jairo, que é o cofundador desse podcast maravilhoso sobre empreendimento. E aí, Bruna. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Muito bom estar aqui mais uma vez. Nosso episódio 02, né? Vou pensar nisso quando a gente estiver lá no episódio 200, né? Lembrando do episódio 02. Uma alegria. Espero que nosso bate-papo de hoje faça muito sentido para nós, mas faça muito sentido também para todo mundo que vai nos acompanhar nesse nosso bate-papo. Eu tô aqui tomando uma água. Conta aí, as pessoas estão vendo ali na tela. O que você tá tomando? Olha aqui, ó. Será que sou eu? Rapaz, olha a cor, né, desse negócio aqui. Até parece... Mas não é cerveja não, viu, gente? É Muito whisky. embora é uma boa ideia, né? O uísque não, é só um energético. É um energético. Até ia deixar aqui a latinha, mas o pessoal falou que não tá nos patrocinando, né? A propósito, né? Fica a dica para você que tá aí nos assistindo, né? Se quiser tua marca aqui, ó, aparecendo nesse bate-papo, né? De alto valor, nesse Sem Dúvida vai ser uma grande referência. Então, ó, tá a dica, ó. A mesa tá limpa aqui, pode ter sua marca aqui. Mas é só um energético, só para dar um gás. Tá meio quente aqui, né? Tá meio quente. Muito bom. Então, no primeiro episódio do podcast, nós falamos sobre os desafios de empreender, né? Falamos sobre o que é empreendedorismo, falamos sobre os desafios de empreender. E hoje, a gente continua nessa questão dos desafios de empreender. E a gente vai falar muito sobre investimentos, né? Porque... o empresário, ele tem ali o seu empreendimento, tem a sua empresa, ele está ali para gerar fontes de receita, fontes de riqueza que a gente não sabe até onde pode ir, né? Os ganhos são tão escaláveis que não tem uma previsão de limite, né? Você pode ser um dos maiores empresários da sua região, do país ou do mundo, realmente não tem limite. E uma das preocupações, uma das questões que deveriam ser uma preocupação é ter uma renda passiva para que um dia você possa, né, se aposentar, para que um dia você possa trabalhar menos, para que você possa ter mais desfrute, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Estamos aqui com o Jairo, que além de cofundador deste podcast, o Jairo é especialista em leilões judiciais e extrajudiciais, né? É isso aí. É isso aí, sabe, Bruno? Eu gosto muito dessa temática e eu penso que isso é bastante relevante para o pessoal que está nos acompanhando, que basicamente, em sua maioria, né, é a turma do empreendedorismo, né, a turma que faz literalmente esse país acontecer. E no livro Os Segredos de uma Mente Milionária, por exemplo, né, ele traz ali as escalas, né, de quem vai investir, né, de todo o seu fluxo da sua vida produtiva. Né? No primeiro momento, muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas são empregadas, trabalham para alguém, em alguma empresa e tudo mais, de regra aqui no Brasil, CLT, né, em outros países de outra maneira. Depois você pode migrar e se transformar num autônomo, um prestador de serviço, onde ao invés de você vender ali a sua vida, sua hora, você começa a prestar o seu serviço, tem um pouquinho mais de autonomia, mas ainda assim depende muito de você. Na medida que esse processo aumenta, você consegue organizar e concatenar todos esses meios produtivos e consegue escalar essa entrega, você se torna um empresário, você monta uma empresa com meios de produção ainda mais ampliados. E aí o próximo passo é você se tornar investidor. Como que você vai investir? Você vai pegar o lucro que você teve da sua atividade empresária, da sua atividade profissional, e você começa a alocar a ponto de você conseguir aí, eventualmente uma renda passiva. E essa renda passiva ela ser suficiente para custear o seu estilo de vida. Né, baixo, médio, alto, né? E aí é uma coisa que depende de cada um decide a vida que quer ter e o estilo de vida que quer ter. Mas a grande sacada é você conseguir pegar essa receita passiva, que não tá. O que é uma receita passiva? É aquela receita que ela é gerada sem que você precise empreender seus esforços pessoais, sob o ponto de vista de mão de obra, né, para que ela aconteça. Então, tem uma empresa, tem alguém que está fazendo esse trabalho para você, gera esse retorno e pronto, você com essa rentabilidade você consegue viver. E é disso que a gente vai falar. A gente vai falar, existem
mil maneiras, né, de você investir, de você gerar essa receita. E a ideia é que a gente bater papo sobre uma que eu considero, né, sem sombra de dúvida, de todas que eu conheço, talvez a que tenha o melhor custo-benefício quando a gente consegue fazer uma análise entre segurança e rentabilidade, né? Porque, via de regra, é assim, quanto maior a rentabilidade, maior o risco, né, que você tem. Ele basicamente são proporcionais. Quando a gente olha para esse mercado de leilões, em especial judicial, que é o que eu mais gosto, né, em leilões judiciais, a gente tem ali quase que uma equivalência naquilo que se refere em uma rentabilidade bem acima do que o mercado tradicionalmente paga, né? Quando eu falo de mercado, estou falando de fundos, né? Estou falando de bolsa de valores, estou falando do mercado tradicional, regulado pela CVM, né? E o risco que a gente tem, que também quando você tem uma assessoria técnica especializada, ele fica bastante diminuto, bem diminuído, né? Eu acho que isso interessa a muita gente. Sabe, enquanto você estava falando, eu estava lembrando aqui que semana passada a gente falou sobre o chip do empreendedor, né? O chip do empreendedorismo na cabeça das pessoas. E eu penso que investir é uma coisa também que, assim como não é ensinado as pessoas a empreender, muito pouco é falado sobre investir. Algumas pessoas podem até pensar que o negócio dela é muito pequeno, e aí não é hora de investir, ainda não precisa investir. Então, antes da gente entrar, né, falar sobre os investimentos, eu queria que você falasse, para quem está nos assistindo, qual é a importância de investir? Legal, assim. Eu penso que a gente tem um problema sério, né, educacional no Brasil. Acho que é o primeiro ponto, né, que a gente tem. A nossa cultura educacional ela é terrível sob a perspectiva financeira. E eu passei por isso, né? Eu acho que a grande maioria dos brasileiros passam por isso. A gente tem muito problema com dinheiro. E não é um problema só de ciência, é um problema de mentalidade, de relacionamento, né? O saber lidar com dinheiro literalmente é uma arte e uma habilidade que é pouco desenvolvida no Brasil num contexto geral. Haja visto que a gente tem 80% da população endividada, né? E aí, em outro além da gente ter 80% da população endividada, a gente tem as instituições bancárias tendo os maiores lucros do mundo aqui no Brasil. Então, existe alguma coisa errada e essa coisa errada ela está exatamente e diretamente ligada à matriz social, à maneira como a gente educa, né, as pessoas, como a gente é educado. E educação financeira literalmente não entra nessa conta. Começou agora, né? Esse movimento, as primeiras escolas com educação financeira não tem 10 anos, né, que a gente tem. Então, até isso, né, se irradiar de uma maneira considerável na sociedade, vai um bom tempo. Então, acho que esse é um primeiro ponto. A gente sabe que a gente tem uma lacuna educacional muito significativa e muito importante que precisa ser corrigida imediatamente. Ponto. Depois disso, a gente já tem um espírito de empreender. E o investimento, eu acho que o investimento ele vem nos trazer essa perspectiva de, eventualmente, a gente gerar uma segurança. Quando eu falo, né, do investimento, é o investimento com a perspectiva de geração de renda passiva. A gente está tendo aí agora, né, esse escândalo do INSS. Por que as pessoas recolhem previdência? Por que as pessoas pagam a previdência? As pessoas pagam a previdência para fazer, né, ou constituir um fundo para que elas possam parar de trabalhar um dia e depois viver dessa renda, dessa receita. Esse fundo ele é gerido pelo governo, né, pelas instituições, a depender da categoria que as pessoas estão inseridas. A gente tem, né, o INSS que muitas vezes sofre esse monte de fraude que a gente acaba tendo, infelizmente, porque, né, o Brasil essa cultura de corrupção que é terrível e que precisa ser combatida. Mas, em linhas gerais, nada mais é do que isso. Você pega uma parte do recurso que você ganha ao longo da tua vida, coloca isso no fundo para que quando você tiver, né, com um pouco de idade mais avançada, você pare de trabalhar e comece a viver desse recurso que você alocou ao longo da sua vida. Então, investimento está muito ligado a isso, a proteção, a você ter uma garantia patrimonial para uma sobrevida, para você cobrir emergências, para você ter uma melhor qualidade de vida quando você envelhecer, ou quando você, né, não precisa envelhecer, até porque hoje, né, graças a Deus, a expectativa de vida tem aumentado, né, significativamente, mas o investimento ele traz isso. Se você investe a ponto de você conseguir fazer com que os seus investimentos te tragam um retorno financeiro mais rápido até do que a gente está falando em termos de longevidade, né, para a sua vida quando você estiver mais velho,
você consegue ter ali o que a gente chama de liberdade financeira. O que significa isso? Você já consegue ter as suas despesas pessoais custeadas por essa receita passiva. Aí o que acontece? Um negócio que é muito legal. Você vai trabalhar se quiser e no que você quiser. Você não vai trabalhar exatamente por necessidade, né? Eu acho que esse é um ponto muito legal e que muitas vezes a gente não para pensar. Sabe que muitas vezes eu atendo clientes que eles nem projetam isso, porque eles se veem, né? Mas eu falo assim, tá, se você não precisasse desse dinheiro, se todas as suas despesas fossem custeadas por uma outra, você continuaria trabalhando no que você trabalha? Olha, 80% das pessoas que me respondem não, né, quando eu faço essa pergunta. E acho que isso é uma coisa para se pensar. Então, acho que pensar em estratégias para que isso aconteça mais rapidamente, eu acho que é muito legal, né? Então, acho que dispensa comentários aí a importância de se investir da maneira adequada, né? Sim, muito bom. Então, se você que está assistindo, você entendeu, né, a importância. Se você está cansado, está cansada de ser refém do sistema bancário, está cansado de ser refém das altas taxas de juro, de juro sobre juro, toda aquela bola de neve, você quer virar esse jogo a seu favor, né? Então, fica aí com a gente que hoje vai ser um podcast de muito conhecimento. E para a gente começar, eu queria que você explicasse. Porque talvez quem está nos assistindo, assim como eu, não tem muita noção do que são os leilões. Então, o que são os leilões judiciais e extrajudiciais? Qual é a diferença? Conta tudo pra gente. Sabe que muita gente tem muito preconceito quando a gente fala sobre leilões, né? Por tudo que acaba muitas vezes envolvendo porque a gente sabe que o que sai na mídia é só o que dá errado, né? O que dá certo acaba não saindo na mídia, então a gente fica com uma percepção exatamente das coisas que são ruins, não tem acesso às coisas que são boas. Mas o que são os leilões? Basicamente você tem uma obrigação. Então o que é uma obrigação? Muitas vezes é uma dívida, uma obrigação financeira, uma obrigação de fazer alguma coisa, ou um ato ilícito que foi cometido, né? E essa pessoa, e a gente tem uma pessoa, uma parte, uma empresa, né? Essa pessoa tem que pagar uma coisa para outra pessoa, né? E aí essa pessoa fica inadimplente, acaba não pagando. Quando não paga, via de regra, você vai entrar na justiça, você vai atrás dos seus direitos. Indo atrás dos seus direitos, vai chegar um momento que o juiz vai decidir aquela causa e vai determinar para você que deve, vai determinar, pague o seu credor. Se você não tiver recursos financeiros suficientes para você arcar com aquela dívida que foi gerada, o que vai acontecer? O juiz vai determinar a busca dos seus bens, seja lá o que você tenha, que seja suficiente para efetuar o pagamento dessa dívida. Sua TV, seu carro, sua casa, sua fazenda, seu terreno, né? Tudo aquilo que é passível de virar dinheiro, né? Tudo aquilo que é passível de ser convertido em espécie, né? Em dinheiro em espécie, aquilo ali pode ser penhorado e é levado a leilão. Então, nesse momento, a gente vai ter o leilão. E a gente pode ter o leilão judicial, que é dentro desse exemplo que eu dei, mas a gente também tem, a legislação prevê a possibilidade de termos os leilões extrajudiciais. Os leilões extrajudiciais, eles podem ser feitos pelos bancos, então os bancos podem fazer esse procedimento, né, de maneira imediata. Hoje você tem a figura, né, da execução extrajudicial que eles podem fazer no caso de alienação fiduciária, quando você vai lá e financia a sua casa, né, e aí acabando pagando, essa casa vai a leilão, e aí vai sem passar pelo judiciário. Então os bancos eles podem fazer, as instituições financeiras podem fazer os leilões de maneira direta, mas a gente tem também hoje, Bruno, muito leilão que as pessoas estão fazendo como uma modalidade de venda. Ao invés de você vender diretamente, você coloca o seu bem, né, a sua propriedade, para ir a leilão. E aí, né, que é o que acontece, que a gente chama de propostas condicionadas. Você estabelece ali os critérios que você aceita naquele leilão e você pode colocar ali o seu imóvel à venda a leilão. Então, hoje, o mundo dos leilões como um todo, ele é muito significativo. Você tem uma grande fatia da economia que é movimentada através dos leilões, né? Literalmente virou uma grande fonte de negócios. Você tem muitos negócios que surgem, né, dentro dessas características. Hoje a gente tem a Receita Federal, a Procuradoria da Receita Federal, levando os bens a leilão. Quando você faz, né, na PGFN, né, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, você vai lá, deve uma dívida tributária, por exemplo,
você pode fazer um acordo na procuradoria, para isso você vai alienar, você vai deixar um bem em garantia. Não cumpriu, a Procuradoria da Fazenda pode fazer o leilão daquele bem. Muitas vezes também a gente tem os leilões da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, né? Que são os bens, por exemplo, que são apreendidos com o tráfico, né? Que são frutos de crime. Esses bens também podem ser levados a leilão, né? São levados a leilão. E aí a gente tem também uma grande oferta desses bens, imóveis, carros de luxo, né? N coisas são colocadas a leilão. Então é um universo muito grande, né? Você tem aí N possibilidades dentro do mercado de leilões, mas o que a gente gosta mais de lidar são com os leilões judiciais, porque primeiro é o nosso métier, né? Afinal de contas são mais de 5 mil processos conduzidos na minha carreira, né? Dentro da advocacia, então a gente está bem em casa ali para lidar com isso, e naturalmente também o que a gente mexe com o negócio, a gente gosta, né, disso, fica um ambiente relativamente confortável para a gente prestar um bom serviço e gerar valor para as pessoas. Então, em linhas gerais, é assim que é o mundo dos leilões, é assim que acaba acontecendo. Sabe que enquanto você estava falando, eu estava aqui imaginando, e me parece tudo muito grandioso, né? Então, por exemplo, quando fala em fazendas, para pagar dívidas tributárias ou carros de luxo. E aí eu queria saber, qualquer pessoa pode participar do leilão ou é só quem tem muito dinheiro, por exemplo, para arrematar uma fazenda ou um carro de luxo? É assim, é sim e não, né? É sim e não. Se você tiver poucos recursos financeiros, fica um pouco mais desafiante para você participar. Em linhas gerais, então a primeira resposta é sim. Mas quanto todo que é mundo. Pouco? Então depende, velho. Vamos supor, se a gente estiver diante de um leilão de falência. A lei de falências, ela permite, por exemplo, que o juiz estabeleça como leilões a partir de 10% no valor de um bem. Então, se a gente está diante de um bem de 100 mil reais, você pode encontrar ele com lances a partir de 10 mil reais. Ontem mesmo eu estava olhando um bem de imóveis, né? Não de imóveis, mas de imóveis. Estava vendo uns eletrônicos que no mercado custa 2, 3 mil reais, ele estava saindo por 100 reais, né? Um lote, né? Cada peça desse lote por 100 reais. Então é possível você ir lá e arremata. Você tem que só analisar o custo-benefício disso, você ir lá buscar, né? Porque não é igual, nas empresas aí do mercado digital, que você vai lá, compra, chega na sua casa. Você tem que ir lá, retirar. Uma coisa importante é que sempre você vai ter um custo do leiloeiro também, né? Nas arrematações. Então você tem ali um percentual que via de regra é de 5% do valor da arrematação. Então é um ponto importante para se considerar, né, no momento que você faz essa arrematação. Mas então, assim, estou te dando exemplo, com 100 reais você já consegue arrematar bens em leilão. Agora vai depender do seu objetivo. Mas é possível, por exemplo, com estratégias, e a gente tem, né, dentro do nosso negócio, a gente tem estratégias que pessoas com 5, 10 mil reais conseguem participar de leilões, né? Porque no final das contas a gente precisa olhar para o retorno financeiro que a gente vai ter e a segurança que está envolvida dentro desse processo, né? A gente tem a possibilidade de leilões cotizados, né? Você cria sociedades, né? Você junta 10, 20, 30 pessoas com 10, 15, 20 mil reais cada um, você cotiza, né, esses investimentos, você tem condições aí de fazer arrematações muito lucrativas. Dentro da proporcionalidade do que você investiu, dentro da sua cota à parte, você consegue ter aí um retorno muito legal, sem sombra de dúvida, né? Muito interessante. Eu já estou anotando aqui, ó. Já estou fazendo as continhas. Mas eu queria saber por que um mercado que parece tão promissor, né? Enquanto você vai me falando, assim, vai me despertando esse interesse. Por que ele é tão pouco explorado? É porque ele é complexo. Ele tem sim as suas nuances. Muito embora seja um mercado que seja aberto a todo mundo, mas ele tem assim nuances de legalidade, nuances de complexidade que precisa ser observado. Assim, a gente tem muitas vezes a gente tem pouca informação nos leilões, né? Como o leiloeiro, ele só recebe, por exemplo, o leiloeiro só recebe no êxito, né? No sucesso. E muitas vezes ele tem muitos bens que não tem aquela viabilidade, né? O honorário dele vai ser pequeno, né? E eu estou falando isso num contexto geral, porque a gente tem leiloeiros que são excelentes e te nutrem, né? Com
com muitas e muitas informações, assim, te dá muita segurança na atuação, e isso para qualquer pessoa. Mas muitas vezes a gente não tem uma foto do imóvel, a gente não sabe se a avaliação daquele imóvel ela corresponde com a avaliação real. Então, às vezes, você tem um imóvel, um bem que foi avaliado por 100 mil reais, mas você vai ver, não, ele não vale os 100 mil reais, ele pode valer 70, 60. Você tem a questão da liquidez que você precisa avaliar, e você tem também as questões jurídicas, né? Você veja, eu sou advogado há muito tempo. Para atuar nessa área, eu tive que estudar muito, mas muito mesmo, e ainda sigo estudando, né, nessa área. Por quê? Porque é uma área do direito. Assim como tem o direito tributário, né, como você tem o direito trabalhista, você também, né, tem que ficar especialista nos leilões, que é um segmento, que é uma área dentro do direito. Então, a gente vai ter essas complexidades dentro do mercado de leilão. Eu digo assim, você consegue acessar leilões de maneira sozinho? Eu digo que sim. Agora, é seguro? Aí eu já digo que não. Por quê? Porque você vai ter muitos pontos a serem ultrapassados, muitas análises que precisam ser feitas, que são as pessoas que estão no dia a dia que vão te trazer essa segurança, né? Para que você não perca dinheiro. Porque é a mesma coisa que você... né? Se a gente for analisar no mercado de compra e venda, no leilão, via de regra, é como se você estivesse comprando um imóvel à distância, né? Sem você ter ido lá olhar, sem você verificar, né, se esse imóvel está ocupado ou não está ocupado, o que você vai fazer, né, se tiver essa ocupação. Então, por isso que eu sempre indico aí uma assessoria técnica, né, para quem não é do segmento, para quem não é do ramo, né, fazer isso sempre em conjunto com alguém, porque, né, primeiro, duas mentes sempre vão pensar melhor e analisar melhor, não é, do que uma só. E, enfim, né? E o conhecimento técnico muda o jogo. Muitas vezes é a diferença entre um bom negócio e um negócio ruim. Tem muita gente que perde, sim, dinheiro em leilões. Outro dia eu acompanhei um leilão que estava com uma dívida gigantesca e a pessoa arrematou sem saber que tinha aquela dívida, né? Era um imóvel com valor de mercado na casa de 500 mil reais, mas tinha uma dívida para cima de 800 mil reais e foi arrematado. Então, no final das contas, essa pessoa ficou com um ativo de 500, mas com uma dívida de 800. No frigir dos ovos está menos 300, né? Então é um problemaço. A menos que o valor do imóvel fosse, sei lá, 2 mas não milhões. Era um caso, né? Não era o caso. O imóvel valia 500 mil reais. Esse era o valor. Ele foi arrematado por 270, tinha um valor de 500, mais uma dívida de 800, entendeu? Uhum. E aí é uma dívida daquelas que não tem jeito, ela vai acompanhar o bem. E aí, na medida que essa dívida acompanha o bem, é um grande problema para quem está arrematando. Então, eu digo que o trabalho que a gente faz é ser ponte entre esse mercado, que é um mercado de muitas e muitas oportunidades. Literalmente, dá para enriquecer no mercado de leilões. A gente é a ponte entre esse mercado de oportunidades, mas com uma belíssima complexidade, e o investidor. E o investidor que quer ver o seu mercado, o seu dinheiro, né, o seu recurso crescer e ter uma boa rentabilidade dentro desse contexto. Entendi. Você consegue desenhar para mim? Assim, por exemplo, desde que o imóvel vai para o leilão, aí qual é o papel do leiloeiro? Como que eu posso fazer para comprar? Qual é o seu papel? Legal. Tá? Vamos lá. Então, assim, como eu disse, tudo começa com uma obrigação não cumprida, entendeu? Então, uma obrigação não foi cumprida, pronto. Aí agora o juiz vai lá e pega um bem. Então, nesse caso hipotético, vamos pensar que é um imóvel, uma casa, né? Uma casa, a pessoa tem 2, 3 casas e uma dessas casas foi penhorada. Então, na medida que houve a execução, aí vai o oficial de justiça, vai lá e penhora esse imóvel. Penhorou esse imóvel, agora o juiz vai intimar todas as partes para ver se tem alguma coisa para impugnar aquela penhora. Não teve... Próximo passo é a alienação judicial desse bem. A alienação é a venda, né? É a venda desse bem através da justiça. Aí ele vai e chama um leiloeiro. O leiloeiro, isso é uma coisa muito legal das pessoas, é uma profissão muito bacana, que todos os leilões... A gente tem muita fraude em leilão, isso é um perigo, tem que tomar cuidado, tem que verificar se o leiloeiro está registrado na junta comercial do seu estado, né? Você tem todas essas seguranças. Então, verifique na junta comercial do seu estado se o leiloeiro está credenciado. No caso, no estado onde está sendo feito aquele leilão. Aquele leilão, entendi. Exatamente. Ele tem que estar credenciado. Então, se um leilão é no Paraná,
você tem, né, o leiloeiro, ele pode até não ser do Paraná, mas ele tem que estar credenciado na junta comercial aqui do Paraná. Né? Via de regra, esse leiloeiro é muito seguro porque ele tem muito a perder se ele cometer alguma ilegalidade, alguma irregularidade. Então, é uma grande segurança que os investidores têm quando você está lidando com um leiloeiro que tem o devido registro na junta comercial. Esse leiloeiro ele é nomeado pelo juiz e aí ele vai lá, avalia o bem, intima todas as partes e publica um edital. Esse edital vai ter todas as regras do leilão. Então, ele vai dizer quando o leilão vai acontecer, quando vai acontecer a primeira praça, que é a primeira vez que o imóvel vai ser colocado, né, em oferta para o leilão. Via de regra, na primeira praça, esse leilão ele vai pelo valor de avaliação e, via de regra, em segunda praça, que é a segunda oportunidade que ele vai ser colocado à venda para as pessoas, via de regra ele vai por 50% do valor de avaliação. E aí aqui a gente já cumpre um princípio básico de negócio, né? Porque você já está comprando um bem por 50% do seu valor de mercado, em tese, né? Pelo valor de mercado. E aí, pronto. Ali no edital também vai ter a descrição desse bem, né? De acordo com aquilo que o leiloeiro conseguiu verificar, o preço, né, que vai ser ofertado e a forma de pagamento também e demais considerações, como, por exemplo, quantas penhoras tem, qual que é o valor da dívida. Tudo isso vai estar descrito no edital. Pois bem, aconteceu, aí chega no dia, você precisa se credenciar no site do leiloeiro ou diretamente com esse leiloeiro, você se credencia, manda seus documentos e aí você está habilitado a ofertar, a fazer um lance nesse leilão. Se habilitou, fez o lance, você vai verificar se o seu lance foi o vencedor ou não. Se tiver disputa, né? Então você foi lá, ofereceu 100, a outra pessoa 105, 110 e assim vai. Até que alguém desista, até que alguém pare, né? Se você parou, pronto, você é declarado vencedor e arrematante daquele lote. Depois disso, o leiloeiro ele vai fazer um negócio que chama auto de arrematação, que é um documento, que é uma ata do que acabou de acontecer. No dia tal, foi colocado a leilão o imóvel tal, né, pelo valor tal, e o fulano de tal foi lá e fez a arrematação pelo lance no valor de tanto, né? Não tendo lances que o tenha, né, cumprido esse montante, ele é determinado, então, como o arrematante. O leiloeiro vai lá, informa o juiz que isso aconteceu, todos assinam esse auto de arrematação. Pronto, você está documentado que você ganhou esse leilão. Próximo passo, você tem que fazer o depósito. No caso dos leilões judiciais, é muito legal e isso também me dá muita tranquilidade, porque o depósito ele é feito em uma conta judicial. Então você faz uma conta, o boleto que você paga vai para o Tribunal de Justiça do Estado. Então, isso traz muita segurança, porque o seu dinheiro fica depositado no Tribunal de Justiça, numa conta vinculada ao TJ. Se der algum problema, isso que é legal, no prazo de 10 dias, né, se tiver alguma ilegalidade naquele leilão, vai ter uma impugnação, a parte interessada vai impugnar. Se tiver algum problema, você pode desistir do leilão. E você pode pegar o dinheiro de volta, atualizado desde o dia do depósito. Então você tem essa possibilidade. Eu acho que isso é uma segurança muito legal. Isso acontece o tempo todo, né? As pessoas desistem do leilão, então você pode desistir dentro desse prazo de 10 dias. Depois desse prazo de 10 dias, o juiz vai emitir um outro documento que chama Carta de Arrematação. Na Carta de Arrematação, ele está determinando que o registro de imóveis faça a transferência daquele imóvel para o nome do arrematante. Então, basicamente, você tem ali a finalização do procedimento do leilão. O próximo passo é o processo registral, e aí você precisa limpar a matrícula, daí tem, né? Aí é toda uma tramitação junto ao cartório. Finalizamos aí o procedimento de leilão. Então, acho que isso é uma coisa que é muito interessante. Nesse processo também você tem que pagar o leiloeiro, né? O percentual do leiloeiro junto no momento que você faz o pagamento do imóvel que você arrematou. Antes de você fazer o registro da matrícula também você precisa fazer o pagamento do ITBI. Enfim, aí tem uma série de despesas e custos, né, que acabam envolvendo, mas elas geralmente, em comparação ao valor do bem, elas são sempre irrisórias, né? Mas fato é, Bruna, que quando isso acontece, a gente tem basicamente a aquisição de um imóvel que no valor de mercado é, exemplo, de R$1 milhão, você está arrematando por R$500 mil. E tem a possibilidade, muitas vezes, de fazer essa arrematação de maneira parcelada.
né? E o artigo 895 do CPC, ele traz a possibilidade de você arrematar com 25% do valor de entrada e o remanescente sendo parcelado em até 30 vezes. 25% dos 500? 25% dos 500. Isso significa que a gente está falando de 100 mil reais. 125 mil reais. É isso mesmo? Uhum. 125 mil reais de entrada e aí você vai parcelar 375 mil reais em 30 parcelas que você vai pagar por mês. Se você vende esse imóvel no prazo de 12 meses, significa que você desembolsou ali na casa de 250 mil reais, paga o valor remanescente já com o recurso da própria venda. Então, olha o percentual de ganho que você pode ter numa operação como essa. E qual o risco que você correu, não é? Afinal de contas, você pegou um dinheiro, um capital em espécie e alocou num imóvel. E o imóvel, né, desde que o mundo é mundo, é o modelo, né, de investimento mais seguro que existe. Né? Ninguém perde dinheiro investindo em imóvel. É muito difícil isso acontecer. Então, por isso que eu gosto, particularmente, eu gosto muito de leilão. Eu digo que foi uma chave que virou para mim, que se tivesse virado há 10, 15 anos, né, essa chave para mim, eu literalmente estava, né, num patamar financeiro muito superior, porque realmente é um negócio que é muito difícil você ter ré. É muito difícil você dar ré nesse negócio. Então eu gosto muito, indico, e basicamente hoje 60%, 65% do meu tempo eu fico exatamente em negócios dessa envergadura e, via de regra, prestando serviço para investidores, né, que é o que a gente gosta de fazer, né, gerando bons negócios para essas pessoas. Isso tudo é muito complexo, né? Pois é. E aí eu queria saber, por exemplo, eu vou lá e faço tudo isso, ou você vai me assessorar, ou você vai fazer, ou você vai dizer o que eu tenho que fazer, como que é? Porque eu já se perdeu ali, né, no caminho, né? Como que eu começo mesmo? A gente, assim, sozinho, eu acho que é uma missão muito difícil. Eu digo o seguinte, assim, é como qualquer outro negócio que você vai fazer. Se você tiver disposição para estudar pra caramba, né? Você tem que estudar bastante. Se você tiver tempo para fazer isso, se você tiver coragem, paciência, enfim, tiver tudo que é necessário para empreender, esse é um empreendimento. Entende? Esse é um empreendimento. Mas você pode fazer isso através da contratação de um especialista. Esse é o trabalho que eu faço, né? Ai, que bom. Então, tudo isso... então, basicamente, tudo isso que a gente, né, que eu narrei aqui é o trabalho que a gente executa. Então, desde a originação, né, do negócio, desde a originação da oportunidade, a oferta dessa oportunidade, o ok, toda essa parte junto à justiça, né, peticionamento, essa coisa toda, regularização junto ao registro de imóveis. Tem a possibilidade que a gente tem um braço que a gente tem a possibilidade de fazer reforma estratégica para que esse imóvel fique apto, né, a ser vendido, ser colocado no mercado, inclusive muitas vezes numa condição melhor até do que estava, né? A gente tem casos de clientes que fez rematação né, de um imóvel de 350 mil, né, com a reforma estratégica que a gente orientou, né, hoje o imóvel está por 1.200.000, 1.100.000, então o ganho é muito significativo, né? A gente tem possibilidades. O mercado imobiliário ele te traz essas perspectivas, sem falar nas possibilidades de incorporação, né? Por exemplo, você comprar um terreno e construir nesse terreno, você consegue comprar um terreno em leilão por um preço muito inferior ao que de fato esse terreno vale, e você consegue incorporar e construir torres, casas, enfim, sobrados, né, nesses terrenos. Então, é um mercado muito bom. Ele tem sim as suas complexidades, mas com assessoria, né, adequada, e tem muita gente fazendo isso no mercado, é o que a gente faz também, você diminui significativamente a possibilidade de cometer erros. É basicamente como você, eu vou empreender, vou abrir uma empresa, eu sei fazer copo. Você concorda comigo que ter uma empresa de copo é outra coisa do que você saber fazer copo? E agora, se você contrata, né, um especialista em fazer copos, em construir meios de produção para que esse copo faça, a chance de você ter algum equívoco e de alguma coisa dar errado, ela diminui de uma maneira muito, muito considerável, né? Eu sou da opinião de sempre contrate um especialista. Até porque, se eu for estudar tudo isso, para que eu vou usar meu tempo se eu tenho você que já estudou? Eu uso uma... né? Eu crio uma ponte. Existe uma ponte, então eu não preciso fazer isso porque você já fez por mim. Então, assim, basicamente eu tenho que te dizer quanto eu tenho de dinheiro para investir. Ver se eu entendi.
Eu vou te dizer, eu tenho 100 mil e aí você vai trazer as oportunidades que tem relacionado a esse valor. É isso. Como eu gosto muito, né? E aí, né, quem nos conhece sabe disso, assim, eu gosto muito de entender a realidade das pessoas para a gente pensar em soluções. Porque a gente tem pessoas, por exemplo, que ainda não está exatamente na fase, por exemplo, de conseguir renda passiva. Poxa, está numa fase, né, desafiante, está procurando um imóvel para morar, por exemplo, né? Acho que é um mercado importante para se observar isso. Então, às vezes, você consegue arrematar um imóvel basicamente para morar. Aí a gente está falando de uma outra questão. Eu preciso entender o que você busca, o que você quer. Aí é um imóvel para você, né? Uhum. E aí eu gosto disso, porque né, a gente gosta demais de ajudar as pessoas a estarem bem. Então, não tem problema nenhum e é muito legal isso. Mas as pessoas que literalmente querem ver o seu patrimônio crescer, qual a informação que a gente precisa ter? Quais são os seus objetivos financeiros? Quanto você tem para startar essa operação? E a gente tem ali a possibilidade da gente fazer um contrato continuado. O que é esse contrato continuado? Com a perspectiva de reinvestimento, né? Então você tem a possibilidade. Eu tenho 200 mil reais hoje. A gente consegue fazer uma arrematação nisso aí, né? Fazendo contas em linhas gerais. A gente vai com 200 mil reais, você arremata um imóvel de 400. Vai te sobrar líquido ali 300 e poucos mil reais. Agora a gente vai lá e busca um imóvel de 600, 700 mil reais. E assim você vai fazendo o seu patrimônio crescer, né? A gente faz contas assim de projeção com o que a gente tem de histórico, né? Com os nossos clientes. Se você começa ali com 200, 300 mil reais, você consegue em 7 a 10 anos, você consegue ter ali na casa de 5, 6 milhões de reais se você não fizer resgates, né? Se você não fizer resgates. Só reinvestindo esse recurso. E o que é muito legal disso, Bruno, é que além dos ganhos expressivos que é possível você ter com o mercado de leilões judiciais, é que a possibilidade de você ter é muito grande. Costumo dizer assim, qual é o risco que você tem nesse negócio? É o que a gente chama de liquidez. É demorar um pouco mais, um pouco menos para vender. Como a gente já, né, conhece bem desse mercado, a gente já tem uma perspectiva muito positiva. Via de regra, os imóveis que a gente vai buscar para aqueles, né, que têm interesse, né, em fazer isso conosco, são imóveis que já têm aí uma característica de liquidez um pouco mais rápida. Então, né, a gente já olha isso. É claro que não tem como garantir, mas a probabilidade, né, falando em termos, né, probabilísticos, a probabilidade é que a gente consiga entregar um resultado muito interessante. Eu digo assim, dentro do mundo empreendedorístico, né, as pessoas que têm pequenas empresas, você tem o seu prolabore e você tem o seu lucro. Né? A possibilidade, se a sua empresa está ok, se a sua empresa está tudo adequado, né? A sua vaca leiteira ali, né? Que todo dia né? Você está tirando leite ali para alimentar a sua família, tudo certo, você tem que manter ela e tudo mais. Eu nunca oriento alguém a falar assim, para com isso e vai investir em leilões, porque o leilão tem essa questão da liquidez, da demora. Mas ao invés de você ter um dinheiro num investimento tradicional, que está te gerando aí, né, 17%, 20% ao ano, você tem aí leilões, porque você tem casos, né, de ganhos gigantescos. Né? Nós dois conhecemos, né, por exemplo, né, temos um amigo em comum que acabou de fazer uma arrematação de um apartamento. O valor de mercado desse apartamento está na casa, né, de 400, 450 mil, arrematou por 190, com 25% de entrada e o remanescente parcelado em 30 vezes. Se demorar um ano para vender esse imóvel, a projeção de ganho nele sobre o capital investido é na casa de 120%. Então, assim, é um ganho bastante significativo, né? Então, você imagina, ele entrou com 190, né? Tem uma perspectiva ali, mas aí com o capital investido ali na casa de 120, uma perspectiva de sair com 240, 250 mil no bolso, né? Limpo, líquido, né? Com todas as despesas pagas e tudo mais. Então é muito legal. O mercado de leilões, como eu disse, né? Tivesse virado essa chave para mim há coisa de 10, 15 anos, né? Isso aí eu teria empreendido basicamente 90% nisso, né? Já tive pizzaria, já tive um monte de coisa nisso, não teria arriscado em segmentos que não é a minha área, né? Esse aqui para mim é muito tranquilo, porque é a minha área. Então, as questões que envolvem, por exemplo, as questões jurídicas ali, a gente tá em casa, né? Sabe que semana passada eu estava conversando com uma pessoa falando sobre investimento e eu me surpreendi quando você falou de 7 a 10 anos, 200 mil
pode se transformar 5, 6 milhões? Pode, dependendo das estratégias. Porque a projeção que ela fez foi desses mesmos 200 mil, até é por isso que me chocou a coincidência, esses mesmos 200 mil, em 7 a 10 anos virão 1 milhão. Enquanto que na poupança, esses mesmos 200 mil, não lembro se era, acho que eram uns 9 anos mais ou menos. Sim. Na poupança, esses 200 viravam 360. Exatamente. Porque eu te dou um exemplo. Ó. Ontem, por exemplo, eu acompanhei um leilão. Não interessava pra gente, eu não tinha nenhum cliente. Isso é uma das... Né, a gente tem tantas oportunidades bacanas, mas não tem... Né, se tivesse 100, 200 milhões de reais, a gente tinha oportunidades para alocar esses recursos. Mas ontem, por exemplo, a gente tinha um imóvel com um valor de avaliação de 3 milhões e 800 e ele foi arrematado por 650. Então, olha só a projeção que você tem de escala em capital, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, eu acompanhei um imóvel, facilmente ele tem um valor, né, real, na casa de 7 milhões de reais, foi arrematado por 1 milhão e 10 mil reais, entendeu? Então você ganha em escala, você, né, acontece o tempo todo, o dia inteiro? Não acontece, mas num prazo de 7 a 10 anos você vai fazer isso algumas vezes, com certeza absoluta, né? Em 100% das vezes? Não, mas algumas vezes, com certeza absoluta, a gente vai ter ganhos escalares, né? Você vai ter uma multiplicação do patrimônio com certeza absoluta. E o que é legal é assim, a segurança. Quando você tem segurança técnica, quando você está lidando com um especialista, a probabilidade de você ter ré no negócio ela é muito pequena, né? Muito pequena mesmo. Então é isso que a gente quer levar. Esse ponto que você falou da segurança é muito importante. Eu penso que muitas pessoas têm medo de leilão. E eu queria que você contasse quais são os principais mitos relacionados aos leilões. A gente tem muita coisa, assim, né? Os problemas que a gente acaba tendo, assim, né? Em leilões. Por exemplo, você não está com um leiloeiro credenciado. Aí você vai lá, arremata, é um bem inexistente. Entendeu? Não existe aquele imóvel. Acho que esse é um problema sério. Quando você vai, por exemplo, para imóveis rurais, que você não tem informação, aí o imóvel não tem a descrição da maneira adequada, aí você vai lá e arremata um imóvel, cara, que parece que está muito legal, mas, né, você vai ver o imóvel está muito ruim, está péssimo. Outra coisa que você consegue projetar, né, dentro de leilões você vai lá e arremata o leilão, daí a pouco vem uma impugnação e aí você tem que recolher o dinheiro, né, novamente. Ou você pega um imóvel que está desocupado e aí você não está lidando com um especialista que não sabe os caminhos para uma desocupação mais célere e aí demora 1, 2, 3 anos para desocupar esse imóvel, então demora muito tempo para isso. Isso tudo vai impactar. Isso, além de gerar um desgaste emocional muito grande, vai impactar diretamente na tua rentabilidade, né? E aí, às vezes, você acaba empatando ou até tendo prejuízo quando isso acontece, né? Então, e aí você vê isso acontecendo. E aí eu digo, são esses pontos ruins que acabam ganhando mídia, né? Esses pontos que as pessoas acabam tendo acesso. Mas a gente tem as possibilidades em um mercado muito positivo, um mercado muito seguro, um mercado realmente de muitas oportunidades, né? Felizmente, assim, o que a gente tem, né, com os clientes que a gente assessora, né, os ganhos são muito vultuosos. E esses são riscos reais de investir em leilões? Então, quando você está fazendo só... Vamos lá, né? Vamos pegar... Eu tenho um salão de beleza. Se eu tenho um salão de beleza, eu sou bom em quê? Não é? Eu sou bom nas questões da beleza. Cortar cabelo, fazer barba. É disso que eu entendo. Eu estudei o tempo todo para isso. Qual o tipo de conflito que eu tive na minha vida? Eventualmente ali com um cliente, um problema com o meu vizinho, um problema que eu tive em casa. Ou seja, esses problemas não fazem parte do cotidiano dessas pessoas. E aí eu vou... fui lá, fiz um cursinho, né, desses cursinhos que tem aí de leilão. Fiz um cursinho de um dia, agora sou um especialista em leilão. Arrematar, todo mundo arremata. Porque qual que é o segredo que tem? Tá tendo um leilão, arremata e pronto. Mas não é aí o problema é agora, materializar tudo isso, né? Materializar todo esse projeto. E é isso que a gente precisa olhar. A pessoa que tem lá o seu salão de beleza e está acostumada a lidar com isso, aí agora ela tem uma questão judicial, aí tem uma impugnação. Ela vai precisar contratar um advogado
né, se for um leilão judicial. Se for um extrajudicial, poxa, teve uma ação anulatória, né, da arrematação que acabou acontecendo por alguma nulidade que se vislumbrou ali naquele episódio do leilão. Como é que ele vai lidar com isso? Vai ter que contratar um advogado à parte e nisso o ativo dele pode ficar parado. Nisso o ativo dele, né, e ele vai ficar lá, e aí agora? Para onde que eu vou? Imagina o desgaste emocional que essa pessoa vai ter, né, com isso acontecendo, porque não é o dia a dia dela. Não é com isso que ela está acostumada. A coisa caminhou, chegou lá, o imóvel está ocupado. E aí, o que ela vai fazer? Ela está acostumada? Ela desocupa? Ela está acostumada a lidar com crises sociais o tempo todo, né? A retirar essa pessoa do imóvel, né? Que acaba sendo um problema. Ou então, sabe, dar um direcionamento, né? Eu gosto muito dessa parte sob a perspectiva da maneira como a gente conduz. Eu gosto muito de lidar isso de uma maneira muito humanizada. Porque, imagina, né? Se tem algo que eu procuro ser na vida é empático. Não é fácil para ninguém passar, né, por essas circunstâncias, por essa situação. Então, todas as vezes que eu encontro um imóvel que está ocupado, cara, a gente sempre dá um direcionamento adequado, humanizado, a gente ajuda, auxilia, né? A última pessoa que eu acabei, né, tendo essa questão da desocupação, está querendo me contratar agora como advogado, né, dela. Por quê? Porque a gente teve esse relacionamento, né, essa lida com uma pessoa. Porque eu penso que acho que é princípio básico, né, que a gente tem que ter. Só que a gente está acostumado a lidar com isso. A pessoa que tem um salão de beleza está acostumado a lidar com isso. E às vezes você pode gerar um grande problema, né? Essa é a grande verdade. Você pode estar gerando ali um problema maior até do que a vantagem que você poderia ter em perspectiva na hora de fazer essa arrematação. Então, acho que esse é um ponto que as pessoas precisam observar. Acho que a gente precisa respeitar aquilo que você estuda para fazer, né? Por exemplo, no caso do salão de beleza, nem cabelo eu tenho para saber pentear direito, né? Aí eu vou me aventurar a ter um salão de beleza, né? Mal lavo o rosto, né? Não me maqueio nem nada. Não faz skincare. Eu não faço skincare. Então a gente precisa respeitar. Eu acho que o sucesso das coisas está muito nisso, né? Está muito conhecimento especializado. Napoleão Hill, quando ele vai falar sobre o segredo do sucesso, é desejo ardente, fé inabalável e conhecimento especializado. Eu acho que a gente precisa atuar naquilo que a gente tem conhecimento especializado. Isso aí não é garantia de sucesso, mas é um aumento de probabilidade, né? Aumenta a probabilidade de dar certo. E o que muda quando a pessoa contrata um especialista como você? Que diferença vai fazer em todo esse processo? Eu acho que, primeiro, a pessoa vai descansar, né? Acho que a pessoa vai ter paz, né? Por quê? Porque toda a parte que é trabalhosa fica por conta do nosso escritório, fica por conta da nossa equipe. A gente é uma equipe multidisciplinar, a gente tem engenheiro envolvido no processo, a gente tem corretores de imóveis envolvidos no processo, né? A gente tem especialistas envolvidos no processo. E aí você descansa, né? Imagina só, eu vou fazer uma cirurgia, né? E vou lidar com alguém que não é especialista. O que muda, né? Você pode pedir para o seu vizinho fazer uma cirurgia em você. Ou você pode fazer, né, com um especialista. Eu acho que esse é o grande ponto. Né? Voltando, por exemplo, da vaca leiteira. Se você tem o seu negócio, segue focando nele. Segue fazendo concentração e foco na coisa certa. Segue focando no teu negócio. Faz o teu negócio acontecer, ganha dinheiro com ele. O resultado, o lucro dessa operação, aí você aloca e deixa a outra pessoa que só faz isso, que o negócio dela é fazer esse negócio dar certo, né? Uhum. E aí, então, o seu negócio vai acontecer. Você vai ter menos chance de dar errado, né? Acho que a gente tem uma cultura do jeitinho, né? E eu acho que a gente precisa começar a prestar atenção nisso, tomar cuidado com isso. Eu prefiro sempre contratar um especialista. Sempre. Seja para qualquer coisa. Médico, vai num clínico geral. Não, o problema é o quê? De garganta? Problema de garganta você trata com otorrino. Exatamente. Né? Você sabe que eu estava trabalhando num planejamento estratégico, né, de uma estrutura industrial há pouco. E um dos pontos que eu coloquei no planejamento estratégico, a gente desenhou todas as nuances e as etapas de evolução desse negócio. Mas em todas as nuances a gente colocou uma verba para contratação de consultoria. Porque o consultor acelera, é muito simples, né? O consultor está colocando à sua disposição todos os erros que ele cometeu. Tudo aquilo que não deu certo, né, lá atrás, ele vai fazer com que não dê errado,
né, no teu negócio hoje. E quanto vale isso, né? Eu acho que isso é aquilo. Eu dei um número aqui, né? De 200, 300 mil reais hoje, em 7 a 10 anos, você faz 5, 6 milhões. Se você fizer sozinho, você pode levar 15, pode levar 20, ou pode nem acontecer, né? Ou pode nem acontecer. Com o especialista, você mitiga significativamente essa probabilidade de não acontecer. Muito bom. Você consegue contar assim, um caso prático, onde a tua atuação mudou, né, ou ajudou nessa negociação com o leilão? Eu acho que tem muitas coisas legais. Assim, ó. Por exemplo, 80% das arrematações que eu já fiz, praticamente a gente deu o lance sozinho. E eram grandes oportunidades. Por que a gente deu um lance sozinho? Exatamente porque a gente tem uma habilidade significativa na avaliação dessa oportunidade. Nesse caso que eu acabei de dar, né, do imóvel de 350 para 1 milhão, 1 milhão e 100. A nossa atuação foi significativa, porque a gente fez a arrematação sozinho, tinha problemas jurídicos que a gente leu antes, né, desses problemas, mas como é o nosso métier, eu consegui vislumbrar e já pensar na solução. Então, tão logo a gente fez a arrematação, que as pessoas não tiveram, e teve mais de 2.000 visualizações esse imóvel, né? E a gente deu um lance sozinho, um imóvel incrível aqui em Curitiba, né? Numa localização privilegiada e que foi muito legal. Então, ali, esse ganho foi diretamente ligado. Por quê? Porque se o nosso cliente não tivesse nos contratado, ele não teria arrematado, né, esse imóvel, né? Para trazer exemplos de casa, né? O próprio caso do apartamento do nosso amigo, né, no litoral. Poxa, um apartamento de frente para a praia, né, bacana demais, no 3º andar, enfim, né, muito caprichado mesmo o apartamento. A gente deu o lance sozinho. E era um imóvel também com multimilhares de visualizações e tudo mais, e as pessoas não foram. Por conta da nossa expertise, a gente arrematou esse imóvel, né, e já está desembaraçado, já está tudo certo. Então, essa atuação de um especialista é a diferença entre você fazer um bom negócio ou um negócio comum, né? Muitas vezes. E porque o leilão ele acaba acontecendo, mas assim, ó, Ontem, né? A gente está gravando esse podcast numa quarta-feira. Ontem, terça-feira, eu acompanhei um leilão que naturalmente ele foi arrematado por pessoas comuns que não são da área, né? Que não são especialistas. O valor de avaliação 750 mil, ele foi arrematado por 820, entendeu? Entende? Então aí você vê ali questões emocionais, literalmente questões emocionais interferindo num processo que é econômico. Né, que literalmente é econômico, porque a gente está falando de um imóvel com uma característica específica, né, e tudo mais, né? E aí e por quê? Porque as pessoas acabam observando isso e não tendo esse olhar técnico científico para essa arrematação. A gente tem muitos clientes nossos já fizeram muitos cursos, né, de leilão, mas no final ele vislumbra isso. Não, é muito melhor, né, eu encurtar esse espaço, vai cuidar aí dos problemas e tudo mais, dos pepinos que acaba tendo, né? E vou tocar aqui o meu negócio. Então, assim, as pessoas que nos procuram são os empresários, né? Que são pessoas que faz muita diferença esse nosso trabalho, profissionais liberais como médicos, fisioterapeutas, né? Esse pessoal que precisa, sim, pensar numa estrutura de segurança, numa estrutura para poder aí ter uma remuneração, um ganho, uma renda passiva significativa ali na frente. Essa é a pergunta que eu ia te fazer. Mas antes de eu completar a pergunta, eu queria fazer uma observação. Eu fico imaginando a pessoa olhando ali o site, porque qualquer pessoa pode acessar um site de leilão e ela vê um imóvel lá maravilhoso, mas tem alguma pendência jurídica. Ela, como advogada, não vai conseguir resolver. Aí, por outro lado, e aí ela não entra, que foi o caso das 2.000 pessoas. Não entraram porque, tem pendência aqui, então não quero. E aí, talvez essas mesmas pessoas entram em outro imóvel que não tem pendência e tá lá por 700 mil e ela paga 820. É isso aí. Mas olha, isso que acontece coisa triste, sempre. Triste demais. Isso acontece sempre. E eu te falo assim, que muitas vezes é por mesquinhez, né? Assim, eu quero economizar aqui, mas
aí você economiza aqui e perde ali, né? Porque assim aqui ela, digamos que ela gastou a mais 120 mil. Exatamente. Pagando 120 a mais do que o valor do imóvel, Exatamente, né? E é legal uma das coisas assim, ó, porque quando a gente observa isso, eu sempre fico pensando, né? Por que a pessoa não procura um especialista? Naturalmente é com essa perspectiva de economizar, né? De pensar nisso. Acontece que o custo de um especialista ele é tão irrisório perto do ganho que se tem que a pessoa só faz isso por desconhecimento, né? E a gente sabe, né, que o desconhecimento literalmente é a grande lacuna, né? O grande abismo, né, entre sucesso e fracasso, né? Então, quando você tem desconhecimento, você diminui muito as chances de você ter sucesso, de você dar certo, dos seus negócios darem certo, né? E aí, me conta assim, qual é exatamente o perfil de cliente que se beneficia com esse tipo de mercado? Então, o mercado de leilões, vamos lá, pensar em investimentos como um todo. Eu penso que todo mundo precisa investir, ponto final. Todo mundo precisa investir, todo mundo precisa pensar numa caixa, né, numa reserva futura, uma reserva de contingência, numa reserva financeira, né, para as coisas da vida e também para aumentar seu patrimônio, naturalmente. Mas no caso do mercado de leilões, especificamente, são as pessoas, né, que estão empreendendo. Então, você está empreendendo, você tem uma retirada de lucro anual. Via de regra, você vai aportar isso num fundo de investimento, no mercado tradicional, né, nesses bancos de investimento. O gerente da tua conta vai te ofertar uma aplicação que vai te pagar pouco, literalmente vai te pagar pouco, né? 95%. Vai te pagar pouco. Por quê? E assim, você tem que parar para pensar o seguinte: o banco, ele tá te pagando pouco, mas ele cobra quanto? Né? No cheque especial. Então ele tá te pagando 0,5% ao mês, né? O máximo 1% ao mês, mas está cobrando 15, 13%. Totalmente, né, desproporcional. É isso, porque o produto dele é o seu dinheiro. Basicamente, o produto dele é o seu dinheiro. Então as pessoas que têm recurso alocado em aplicação, sem dúvida alguma, é um grande público para aproveitar as oportunidades que tem em leilão. Mas o público, por exemplo, né, de profissionais liberais, médicos, engenheiros, fisioterapeutas, essa galera toda que precisa projetar uma aposentadoria, precisa investir em leilões. Por quê? Porque, assim, os leilões, em especial os leilões judiciais, são, sem sombra de dúvida, as maiores oportunidades que a gente tem. Porque tem um aspecto legal, né, Bruna? A gente tem oportunidades maravilhosas, como, por exemplo, quando você faz a aquisição de um imóvel na planta. Você vai ter um ganho, que é um ganho significativo. Mas você tem um lapso temporal e outra coisa, né? Até isso acontecer, você vai ter um tempo, né, que muitas vezes leva 2, 3, 4 anos, né, para isso se liquidar. E precisa ser vendido ali na frente. E é um lançamento, é um imóvel novo, né? Precisa ter público para isso. Quando você arremata um imóvel, que é um imóvel que já está no mercado, ou seja, ele já está absorvido pelo mercado. Então, você está comprando pela metade do preço de né? E em relação a um preço que já está balizado. Então, a possibilidade, a perspectiva de venda, muitas vezes ela te traz até maior segurança do que um lançamento. Um lançamento você vai ter todos os problemas burocráticos naturais que acaba tendo. Numa arrematação é diferente, a coisa já acaba acontecendo rapidamente. Então, você consegue ver o seu patrimônio crescer com mais rapidez, você consegue, né, ver crescer a olhos nus ali, né? Você consegue, olhos vistos, você consegue ver o seu patrimônio crescer. Isso é muito legal. Muito legal, é muito interessante. Eu fico pensando, se uma pessoa que ela tem 200 mil, como que ela faz para começar? Então, se ela tem 200 mil, primeira coisa é a gente marcar um bate-papo, né? A gente precisa conversar para a gente entender aquilo que eu falei sobre a questão dos objetivos. Jair, quero aumentar o meu patrimônio, esse é o meu jogo, é isso que eu quero fazer e não quero ter trabalho também, né? A pessoa pode fazer isso. E aí, então, a gente vai começar a fazer um planejamento. No primeiro passo entenda o perfil e agora a gente vai procurar as oportunidades que fazem sentido para essa pessoa, fazem sentido para o perfil dela, fazem sentido para aquilo que ela, né, literalmente busca. Porque é legal a gente atuar com transparência, porque ela vê as coisas acontecendo, não fica exatamente, né, no escuro, né, assim, as coisas que não estão acontecendo. Como a gente tem uma atuação nacional, a gente tem uma rede, né, muito legal que
nos auxilia em todo esse processo, a gente consegue pegar oportunidades em qualquer lugar do Brasil, desde que ela tenha ali uma vantagem econômica, o resultado econômico, a perspectiva, ela é positiva, a gente vai começar a atuar imediatamente. Se você tem 200 mil agora, a gente pode estar fazendo o negócio na próxima semana, a gente já consegue multiplicar. No que se refere, e isso é uma coisa que é muito legal, né? Você como contadora sabe muito bem a noção de balanço patrimonial. A gente está pegando um ativo, né, de um ativo circulante, né, que é o dinheiro que está depositado no banco, que vale 200, e a gente está colocando nesse lugar um ativo imobilizado nesse caso, mas que dobrou os seus ativos, entende? Então agora você não tem mais 200, você vai ter 400, por exemplo, dentro dos seus ativos, com um passivo de 20%, 15% sobre, né, todo aquele ativo, sobre todo aquele aumento que você teve. Então, no que se refere, por exemplo, a balanço patrimonial, você já teve um grande ganho, você já teve uma demonstração contábil muito legal. É uma grande estratégia, por exemplo, para empresas que precisam se posicionar melhor no que se refere aos seus ativos, né, para a busca de capital, melhoria do seu score econômico. Então você vê assim, olha só a quantidade de possibilidades que você tem com esse mercado, né? Eu entendi, mas fiquei com uma dúvida. Então, assim, quando você falar no balanço, né, eu já estava montando aqui, ó. Então, os 200 mil, quando for registrar, vai sair na matrícula desse imóvel o valor dos 200? Não. Ou vai sair os 500, que é o que... É que a gente tem o valor real dele, né? O valor real dele não é o valor de arrematação, é o valor de mercado. Então, você tem um ativo... Você não tem um ativo de 200, você tem um ativo de 400, entendeu? Entendi. É assim que funciona. Você teve uma saída de caixa de 200, mas você teve um ingresso de um ativo não circulante, uma perspectiva de ganho, né? Um ativo é aquilo, pode virar dinheiro, Sim. né? Um ativo... no circulante de 400, entendeu? E aí mesmo quando eu penso no ganho do capital, a diferença, mas o meu ganho ainda é de 85% a mais. Entendeu? Então, é muito significativo. E assim, e as pessoas, a grande maioria não tem essa leitura, porque é um negócio desafiante. Acho que é algo que, por conta das redes sociais, por isso, né, isso aqui que a gente está fazendo, naturalmente está se democratizando, basicamente. Só que a gente tem aí... Vamos entender o cenário que a gente está inserido, né? Jairo, dá para começar agora? Vamos entender o cenário? A gente tem hoje 99% dos processos judiciais hoje são digitais. Isso significa que a gente tem um aumento da velocidade dos processos. Ou seja, é mais rápido entre o tempo que você ingressa com o processo e ele é finalizado e acontece um leilão, é muito mais rápido do que antes. Antes demoraria... Você tem processo... Eu atuo em processo de 25 anos, né, de existência, né, desse processo. Hoje está muito mais rápido. E o processo começou a andar agora, depois que digitalizou, ele começou a andar muito mais rápido. Então, acho que esse é um ponto importante. Então, é mais rápido, você tem um giro cada vez mais rápido. Outro ponto importante, a gente está numa situação de crise econômica e a gente tem 80% da população endividada. Essas dívidas viram leilão. Nessas dívidas, né, para quem tem bens, esses bens vão ser apreendidos em algum momento e isso vai virar um leilão, né? Um leilão judicial ou extrajudicial, a depender da natureza da dívida. Então, é um mercado que cada vez mais ele realmente é uma possibilidade. E é muito bom quando se arremata um imóvel. Não só pela perspectiva do investidor, mas uma coisa que é importante é que a gente está resolvendo um problema social criado. A gente está resolvendo uma demanda, a gente está finalizando um processo judicial que é um custo, né, para o Estado, é um custo público que a gente acaba tendo e é um renovo de vida, né? Acho que ali se resolve. Até para quem perdeu o imóvel, acho que a vida é feita desses altos e baixos, né? É um momento de recomeço, de retomada, né? Porque eu acho que o grande problema de um problema é ele não se finalizar. Pronto, eu perdi o imóvel, está finalizado o problema, né? Agora, o que eu faço? Acho que eu recomeço a minha vida a partir de agora, é um outro olhar, é olhar para frente, né? É aprender com os erros que foram cometidos até ali e a vida começar a caminhar a partir de então, né? Então, acho que o mercado de leilão é muito significativo nessa perspectiva. Muito significativo. E sabe o que é mais significativo? É esse tanto de informação que você trouxe. Olha só, olha o quanto que eu anotei aqui. Anotei 2 páginas de coisa, mas depois a gente vai rever, né, para anotar tudo isso. Mas eu tenho você aqui, eu te contrato, né? Fica muito mais fácil. Mas eu fico pensando,
quanta gente ganhou muito dinheiro enquanto outros estavam ganhando pouco dinheiro, porque essa informação não é divulgada. Não é divulgado. Muita. Você tem muitos multimilionários hoje que nadaram de braçada sozinhos nesse mercado, né? Porque era um mercado que não era divulgado, porque era um mercado que realmente 99% dos brasileiros nunca olharam, entendeu? Então é muita gente mesmo que ganhou muito e muito dinheiro com isso. Você tem, no caso de leilões trabalhistas, por exemplo, que você pega o imóvel e começa em R$1, entendeu? O leilão. E aí, por quanto que... Se não tem arrematante, né? Você pegou um imóvel de 1 milhão e comprou por poucos mil reais, né? Então, isso aconteceu muitas e muitas vezes né? Se a gente vai pensar aí nos lugares mais remotos, por exemplo... Muita gente nadou de braçada nesse mercado. Muita. Não, e eu penso assim, é muito conveniente para algumas pessoas que essas informações não sejam divulgadas. É muito conveniente que exista muito mito por trás disso, muita fake news. Esse é um grande ponto. Porque quanto menos gente entrar, mais eu que tenho lá, né, o meu investimento, já vou falar, eu continuo tendo muito mais vantagens do que outras pessoas. Muita gente fala que o segredo do negócio é o segredo, né? O grande segredo do negócio é o segredo. E se manteve, né, dessa maneira durante muito tempo. Mas a gente precisa, enfim, né? Eu acredito que a divulgação, as redes sociais, ela traz essa oportunidade. Eu acho que a gente tem muitos problemas sociais, mas a gente tem muitos ajustes sociais também com essa questão das redes sociais. Mas você tem oportunidades, né? Acho que o sol brilha para todo mundo. Acho que quem, né, começa a se movimentar vai aproveitar isso aqui, sem sombra de dúvida. A gente está à disposição para isso. Nossa empresa tem outros profissionais, né, à disposição. Eu acho que é algo bastante relevante. Acho que você precisa saber as possibilidades, né, de investimento que tem no mercado. A gente aqui nesse podcast, a gente vai falar com outros profissionais de outros segmentos para trazer outras possibilidades, outras perspectivas, né, para as pessoas, para que as pessoas possam sim saber alocar o seu recurso e evoluir. É isso que a gente quer. Empreender direito, né? Tem que saber empreender e empreender direito e às vezes empreender no direito também, né? Que é uma possibilidade que a gente tem aqui. Muito bom. Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento. E então, a pessoa que está nos assistindo, que está nos ouvindo, ela entendeu, né, o tamanho do mercado, ela entendeu quantas vantagens ela pode ter investindo com leilões e ela quer te contratar. Como que faz? Que legal. Conta. Então, gente, é muito simples, né? Tem o meu site, jairofilho.com.br. Você consegue entrar lá e você, né, vai cair no meu WhatsApp. Tem as redes sociais, pode entrar no meu Instagram, no @JairoFilhoBR, vai me chamar no direct, vai falar comigo também. Acho que hoje são as redes sociais, o WhatsApp, sem sombra de dúvida a gente vai conversar. Como eu digo, a gente tem um trabalho que é pessoalizado, então vai falar comigo diretamente, a gente vai marcar uma reunião diretamente, vai entender o teu contexto de vida e você vai se alocar, né, na medida que fizer sentido, você vai ser alocado em uma das possibilidades que a gente tem, seja em cotas, né, com outros investidores, né, para que a gente possa aproveitar a oportunidade, ou investindo sozinho, ou comprando o seu imóvel próprio, né, porque você quer para você. Você tem N possibilidades, né, literalmente você não fica preso a nada. Acho que a ideia é essa, né, dentro do nosso contexto de assessoria, é isso. Muito bom. Muito Legal. Obrigada. Obrigada a você que ficou até aqui. Aproveita para mostrar que você ficou até o final, para mostrar que você termina tudo aquilo que você começa. Deixa o seu like. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho, que quando tiver mais podcasts, mais episódios, você vai ser avisado pelo YouTube. E também porque é muito importante pra gente, quando você se inscreve, deixa o seu like. O YouTube entende que o conteúdo é relevante, é interessante e aí apresenta para mais pessoas. É isso aí. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Eu vou deixar aqui um brinde. E quem vier através desse podcast me procurar vai ganhar um curso que a gente gravou, né, sobre leilões. Então você vai entender ainda mais sobre leilões. Vou te falar, né, as minúcias, né, de como funciona, de como não funciona, gratuito para quem nos procurar. Mas tem que ser através desse podcast aqui. Muito bom. Mas aí como que a pessoa faz? Ela vai ter que entrar no meu direct e vai avisar, né? Se ela avisar, entendi, que veio por aqui, eu já sei, né? Muito bom. Então entra no direct,
Jairo Filho BR. Isso, no Instagram. Isso, lá no Instagram. @Jairo Filho BR. Manda um direct lá, diz que assistiu o podcast e que você quer o curso do leilão. Ou aqui nos comentários. Ou nos comentários, ou também no meu site também. Você pode ir lá, que você vai clicar, vai vir no meu WhatsApp e você vai ganhar esse curso aí para você e se inteirar ainda mais sobre leilões. Muito bom. Tem 3 formas, então, de ganhar, né? Então, aproveita. Mas só vai ganhar também se estiver inscrito no canal aqui curtir o vídeo também, né? Muito bom. Legal, né? né? Uma troca justa. Acho que é uma troca justa. Porque é uma informação que pode mudar a vida da pessoa, né? Com certeza. E é uma pequena contribuição que ela nos dá pra gente aumentar a relevância. Eu tô aqui ainda, pensando nos 200 mil que vira 5 milhões. Vira. Agora termina aqui e a gente vai tomar um café para resolver esse negócio aqui. Fechou. Tchau, muito obrigada e até o próximo. Até mais, gente.